Você acha que se conhece, acha que sabe quem você é, o que quer, no que acredita. Mas e se eu te dissesse que a maioria das pessoas vive a vida inteira sem nunca ter se olhado de verdade? A maioria vive no automático, repete padrões, segue roteiros que nem lembra de ter escolhido. E quando alguém pergunta quem você é, a resposta vem pronta, mas vazia, porque não é sua, é o que te ensinaram a dizer. Os estoicos acreditavam que o autoconhecimento não vem de terapia, de livros ou de conversas motivacionais. Ele vem de perguntas brutalmente honestas, perguntas que a maioria evita a vida toda, porque são desconfortáveis, porque expõem, porque obrigam você a encarar o que preferia ignorar. Hoje, você vai passar por um teste. Não é sobre acertar respostas, é sobre ter coragem de encarar a verdade. 5 perguntas. Nenhuma delas é fácil, nenhuma delas tem resposta certa, mas todas elas vão expor quem você realmente é. Não quem você finge ser nas redes sociais, não quem você tenta convencer os outros que é, mas quem você é quando ninguém está olhando. Respire fundo, desligue o celular, pegue papel e caneta se quiser, ou simplesmente ouça, mas ouça de verdade, porque essas perguntas não são para serem respondidas com pressa, são para serem sentidas, encaradas e, se você tiver coragem, usadas para reconstruir sua vida do zero. Vamos começar. Primeira pergunta: se você morresse amanhã, o que ficaria inacabado por medo? Não estou falando de sonhos vagos. Não estou falando de um dia eu quero viajar para o Japão ou quero aprender francês. Estou falando daquilo que você sabe, no fundo, que deveria estar fazendo agora. Mas não faz, porque tem medo. Medo de falhar, medo de ser julgado, medo de descobrir que talvez você não seja tão especial quanto gostaria de acreditar. E esse medo te paralisa. Então, você adia. Você inventa desculpas. Você diz, ainda não é a hora certa. Mas no fundo, você sabe que nunca vai ser a hora certa. Porque a hora certa não existe. Existe só agora. Ou nunca. Marcos Aurelius dizia, você pode sair da vida agora. Deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa. Ele não estava sendo mórbido. Ele estava sendo prático. Porque quando você vive como se o tempo fosse infinito, você desperdiça ele. Mas quando você aceita que o tempo é limitado, você age. Então responda. O que você está adiando? Aquela conversa difícil que você sabe que precisa ter? Aquele projeto que ninguém pediu permissão para você começar? Aquela mudança radical que você sabe, no fundo, que precisa fazer? Escreva isso. Olhe para isso e entenda. Enquanto você adia por medo, você não está vivendo. Você está só esperando. E esperar não é estratégia. É covardia disfarçada de prudência. Segunda pergunta. Você está vivendo de acordo com suas próprias convicções? Ou apenas seguindo o roteiro que outros escreveram para você? Pensa comigo. Quantas das suas escolhas são realmente suas? O trabalho que você tem, você escolheu porque acredita nele ou porque é seguro? O lugar onde mora, é onde você quer estar ou onde acabou ficando? As pessoas com quem você passa tempo te fazem crescer ou só te mantêm confortável? A forma como você gasta seu dinheiro, a forma como você gasta seu tempo, a forma como você gasta sua vida. A maioria das pessoas não vive, elas apenas reagem. Reagem às expectativas dos pais, reagem à pressão social, reagem ao algoritmo, reagem ao que todo mundo está fazendo e, no final, constroem uma vida que parece certa para todo mundo, menos para elas. Epicteto tinha uma frase devastadora: nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. Ou seja, se você vive para agradar, para evitar conflito, para manter as aparências, você não é livre. Você é escravo. Escravo da opinião alheia, escravo do medo de decepcionar, escravo da necessidade de validação. Então, de novo,
Você está vivendo a sua vida ou a vida que esperam de você? E se a resposta for a segunda, o que você vai fazer a respeito? Porque enquanto você vive no piloto automático, seguindo expectativas, você não está construindo uma vida. Você está apenas cumprindo um papel. E um dia você vai acordar e perceber que passou décadas interpretando um personagem e que esqueceu quem você realmente era. Terceira pergunta: o que você continua tolerando? Mesmo sabendo que está te destruindo aos poucos? Pode ser um relacionamento que já morreu faz tempo, mas você ainda está lá, porque tem medo de ficar sozinho. Pode ser um emprego que suga sua energia, mas você não sai, porque a segurança parece mais importante que a sanidade. Pode ser um hábito que você sabe que te prejudica, mas você repete todo dia, porque é mais fácil que mudar. Pode ser uma desculpa que você repete para si mesmo. Não é tão ruim assim. Todo mundo passa por isso. Um dia eu mudo. Mas você sabe. Você sempre soube. Você só não quer admitir, porque admitir significa ter que agir. Sêneca dizia: não temos pouco tempo. Nós desperdiçamos muito. E uma das formas mais brutais de desperdiçar tempo é tolerar o que te consome. Porque toda vez que você aceita o inaceitável, você perde um pedaço de si. Toda vez que você engole o que deveria cuspir, você se torna menor. E um dia você olha no espelho e não reconhece mais quem está ali. Então olha para a sua vida agora e responde: o que precisa ser cortado? O que você tem medo de soltar? Mas sabe que já deveria ter soltado há muito tempo? Porque enquanto você tolera, você não cresce. Você só sobrevive. E sobreviver não é viver. É só adiar a morte. Quarta pergunta: se ninguém estivesse olhando, se ninguém fosse saber, se ninguém fosse julgar, o que você faria diferente? Essa pergunta é cruel, porque ela expõe a distância entre quem você é e quem você finge ser. Entre o que você quer e o que você aceita. Entre a sua essência e a sua performance. Porque a verdade é que a maioria de nós vive para a plateia. A gente posta nas redes sociais para ser visto. A gente faz escolhas para ser aprovado. A gente esconde o que realmente pensa porque tem medo de ser rejeitado. E no final, a gente constrói uma vida inteira baseada em aprovação externa. Mas aprovação externa nunca foi liberdade. É prisão voluntária. Marcos Aurelius praticava isso todos os dias. Ele se perguntava se estava vivendo de acordo com a razão ou de acordo com o medo de ser julgado. E a maioria das vezes, a resposta era desconfortável, porque ele percebia que muitas das suas escolhas não eram dele, eram da multidão. Então responde: o que você faria se ninguém estivesse olhando? Talvez você largasse esse emprego que odeia. Talvez você terminasse esse relacionamento que já morreu faz tempo. Talvez você parasse de postar nas redes sociais e começasse a viver de verdade. Talvez você começasse aquilo que tem vergonha de começar, porque os outros vão achar estranho. A verdade é simples. Se você só age quando tem plateia, você não tem convicção. Você tem dependência. E dependência nunca foi liberdade. É vício em validação. Quinta e última pergunta. Daqui a 10 anos, você vai se arrepender de não ter agido hoje? Essa é a pergunta que mais dói. Porque ela não fala do passado. Ela fala do futuro que você está construindo agora. Com cada decisão que você toma, ou evita tomar. A maioria das pessoas acha que o arrependimento vem de erros, mas não vem. O arrependimento vem da inação. Vem do eu poderia ter tentado, mas não tentei. Vem do eu sabia o que deveria fazer, mas tive medo. Sêneca alertava: não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito. E a forma mais brutal de perder tempo é adiar o que importa. Porque um dia, daqui a 10 anos, você vai olhar para trás e perceber que tinha tempo. Você só não teve coragem. Então pensa: o que você está adiando agora que, daqui a 10 anos,
vai te fazer olhar no espelho e sentir vergonha. Aquela conversa que você sabe que precisa ter. Aquele risco que você sabe que precisa correr. Aquela mudança radical que você sabe que precisa fazer. Aquela verdade que você não quer encarar, mas que já está gritando dentro de você. Porque o arrependimento não vem do que você tentou e falhou. Vem do que você nunca tentou, por medo. E quando você chegar lá, daqui a 10 anos, e olhar para trás, você vai querer ter vivido com coragem, não com cautela. 5 perguntas. Nenhuma delas fácil, mas todas elas necessárias. Porque a vida não cobra respostas certas, ela cobra honestidade, e honestidade dói. Mas é a única coisa que liberta. Os estoicos não acreditavam em transformação mágica. Eles não acreditavam em fórmulas secretas ou atalhos. Eles acreditavam em confronto diário com a verdade. Em perguntas difíceis. Em decisões conscientes. Em viver como se cada dia fosse o último, mas construir como se fossem viver para sempre. Então agora, depois dessas 5 perguntas, você tem 2 opções. Ignorar o que ouviu e voltar para o piloto automático. Fingir que não sentiu nada. Continuar adiando. Ou encarar as respostas, por mais dolorosas que sejam, e começar a viver de acordo com elas. Porque, no final, a única pergunta que importa não é quem você é. É quem você vai ter coragem de ser. Protocolo estoico. Clareza sem ilusão. Ação sem desculpa.